Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano. Hoje nós vamos estar dando sequência à discussão que estamos fazendo sobre neoplasias. Mais precisamente, estamos discorrendo sobre outros aspectos que envolvem o câncer. No vídeo de número 1, nós discutimos um pouquinho na introdução sobre conceitos, a biologia dos tumores, a incidência, a construção de nomenclatura das neoplasias. E hoje, nessa segunda parte do vídeo, nós vamos estar discutindo modelos para estadiamento de tumores e métodos diagnósticos. Um segundo tema, as principais doenças oncológicas na infância e adolescência. Um terceiro tema, amparo pré e pós-cirúrgico oncológico. Então, dentro desse raciocínio, eu quero começar propondo para os senhores esse quadro que nos permite observar as principais diferenças entre as neoplasias malignas e benignas. Então, se os senhores observarem no campo ali onde está descrito neoplasias malignas, inicia-se discutindo sobre a presença de células diferentes do tecido normal. Na neoplasia benigna, células parecidas com as do tecido normal. Maligno, as células são um pouco diferenciadas. Benigno, as células são bem diferenciadas. Maligno, crescimento acelerado com presença de mitoses anormais e numerosas. Benigno, crescimento lento em mitoses normais e raras. Maligno, massa pouco delimitada, localmente invasível, infiltra tecidos adjacentes. Benigno, a massa tumoral é bem delimitada, expansiva e não invade tecidos adjacentes. Maligno, infiltrante expansiva. Benigno, expansiva. No maligno, nós temos o quê? Pode ocorrer a metástase, né? E no benigno não ocorre a metástase. Metástase, bem, esse termo é interessante, vamos só entender que é possível de acontecimento, é passível de acontecimento no tumor maligno. A metástase é a implantação de um foco tumoral à distância do tumor original, decorrente do que? Da disseminação do câncer para outros órgãos. Então, o aparecimento de metástase ocorre quando as células cancerígenas se desprendem do tumor primário e entram na corrente sanguínea ou no sistema linfático, podendo circular no tecido e se estabelecer em outro órgão. Ainda dentro desse raciocínio, eu gostaria então de entender que entendemos que o estadiamento é uma metodologia utilizada para classificar a extensão de tumores malignos. Então, como é que é feito esse estadiamento, né? Então, para realizar a padronização de maneira universal, criou-se o sistema TNM, é o sistema de classificação anatômico utilizado pelos oncologistas. Então, na prática, o estadiamento envolve 3 fases, tá? A avaliação, a classificação e o registro. O que acontece na avaliação? Então, temos um levantamento dos exames complementares. O exame físico e mais os exames complementares realizados pelo paciente. A classificação. Por que de ser feita a classificação? Então, são reunidas todas as informações para que se faça a classificação dessa neoplasia. E depois, o terceiro item é o registro. Então, na prática, nós temos o estadiamento envolve a avaliação, a classificação e o registro. Se registra tudo isso, tá? Que foi levantado na avaliação e na classificação, para quê? Para o acompanhamento do caso. Então, para manter um sistema atualizado a cada 4 anos, o Manual de Classificação de Tumores Malignos, o TNM, o que é o T? Extensão do tumor primário. O que é o N? Ausência ou presença e extensão de metástases em linfonodos. O que é o M? Presença ou ausência de metástase à distância. Então, esse sistema é revisado por 2 comitês mundiais, certo? De forma periódica, para quê? Para que essas informações que são colhidas, que são levantadas sobre cânceres, sejam repassadas para todos e o que se fala aqui no Brasil se fale em outros países também, para que o tratamento seja, a princípio, o mesmo. Bem, seguindo o raciocínio ainda dentro desses métodos para estadiamento de tumores e diagnósticos, é importante entender que o sistema TNM tem como principais finalidades ajudar nas ações de controle do câncer, auxiliar o oncologista no planejamento terapêutico, estimar o prognóstico do paciente oncológico, facilitar a avaliação dos resultados da terapêutica, uniformizar a linguagem médica na troca de informações entre vários centros de tratamento de câncer no mundo e colaborar para a pesquisa contínua sobre o câncer. Bem, acompanhem comigo o estadiamento clínico. Então, como foi dito, é utilizado este sistema de estadiamento, né, o
TNM, essa classificação anatômica, tá? Então, o T está ligado ao tumor primário, o N a esse acometimento dos linfonodos regionais e o M a metástase, se está ocorrendo metástase à distância ou não. Não vamos nos esquecer que o TNM, ele possui estadiamento clínico, então vai vir C, um C pequenininho, TNM, o estadiamento clínico, tá? Então pode vir acompanhado por letras e números, geralmente de 1 a 4, e o estadiamento patológico, TNM, que vem acompanhado de um Pzinho. Então, os senhores observarem o estadiamento e vier C, então estadiamento clínico, TNM. Pzinho minúsculo, TNM, o estadiamento patológico. Agora é importante entender que o estadiamento patológico necessita do quê? De uma peça cirúrgica. Tem que haver uma ressecção total ou parcial, tem que haver uma peça cirúrgica, certo? Tem que ser tirado uma parte do câncer. Muitas vezes não é possível ser feito isso, então é só feito esse estadiamento clínico. Só abrindo um parêntese aqui, quando vai se fazer esse estadiamento, tá? Então vamos contar, por exemplo, o T, né? Que é tumor, tá? O T de tumor. Né? O T é a extensão do tumor primário. Então, quando você está em neoplasias malignas bilaterais, certo? Que acontecem em órgãos pares, então, por exemplo, tem um tumor no pulmão direito, no lobo direito, e tem um tumor no esquerdo, então são contados 2. Por exemplo, a mesma coisa nos rins. Então, quando forem órgãos pares, eles são classificados de formas independentes. Ainda dando sequência ao raciocínio, eu só queria pontuar para os senhores que, além desse sistema de classificação, dessa padronização, essa classificação anatômica TNM, nós também temos, por exemplo, em lesões melanocíticas, tá? Nós temos também outras formas de classificação, tá? No caso de lesões melanocíticas, por exemplo, nível de Clark, Breslow, nível de Clark, por exemplo, para observar o estadiamento, a invasão da derme reticular. Índice de Breslow é para ver o quê? A espessura do tumor, a profundidade, tá? Então, nós também temos, só para os senhores entenderem que além do TNM, nós ainda temos estas outras formas de classificação para lesões melanocíticas. Ainda dentro desse mesmo raciocínio, como eu disse para os senhores, então nós temos o TNM clínico e o TNM patológico, tá? Então, aqui, nesse slide, eu mostro para os senhores, entendendo que o T, nós estamos observando que é a extensão do tumor primário, o N, o comprometimento de linfonodos, e o M, a presença ou ausência de metástase. Então, por exemplo, nós temos aqui o P, então nós já sabemos P de patológico, então teve uma peça patológica aqui, certo? O X sempre significa, tanto no clínico como no patológico, significa o quê? Que o tumor primário não pode ser avaliado histologicamente. O 0, não há evidência histológica de tumor primário. O TIS, né? TIS, que é o carcinoma in situ. E aí, o tumor primário, no caso, com os números de 1 a 4, o tamanho vai crescente, né? Ou extensão local do tumor. E da mesma maneira, o N, que está avaliando o quê? Os linfonodos, se tiver o X, por exemplo, os linfonodos regionais não podem ser avaliados. 0, ausência de metástase em linfonodos regionais. Do 1 ao 3, então é de uma forma crescente, certo? Comprometimento crescente dos linfonodos regionais. Eu falei no primeiro vídeo, a respeito da pesquisa do linfonodo sentinela. E os senhores depois voltem lá e se informem sobre este tema. Bem, dando sequência ao raciocínio que nós estamos fazendo sobre métodos para estadiamento de tumores e métodos diagnósticos, discutimos a princípio essa classificação anatômica e eu quero agora colocar para os senhores que existem também exames de imagem, tá? No caso esse nós vamos estar pontuando, o PET scan é a sigla em inglês para uma tomografia por emissão de positrons, e é uma modalidade de diagnóstico por imagem que permite o mapeamento de diferentes substâncias químicas radioativas no organismo. A vantagem da PET scan sobre os demais exames de imagem é que ela permite medir a atividade metabólica das lesões, demonstrando assim o grau de atividade delas, podendo mostrar a presença de alterações funcionais antes mesmo das morfológicas, permitindo um diagnóstico ainda mais precoce das doenças neoplásicas. Bem,
dentro desse mesmo contexto de métodos para estadiamento de tumores e diagnóstico, nós então discutimos essa classificação anatômica. Eu coloquei para os senhores, por exemplo, esse exame de imagem PET scan, e nós também possuímos o quê? Os exames bioquímicos, tá? Esses marcadores tumorais. Por exemplo, eu coloquei aqui nessa lâmina para os senhores o CA 15.3, o 19.9 e o CA 125. Existem outros, tá? O 15.3. O exame, o CA 15.3 é o exame normalmente solicitado para monitorar o tratamento e verificar a recidiva de câncer de mama. Eu só quero abrir um parênteses aqui falando em câncer de mama, que muitas vezes os senhores vão entrar em contato com esse termo triplo negativo, tá? Então representa esse tumor, essa neoplasia representa de 15 a 20% de todos os casos de câncer de mama, é agressivo, afeta mulheres jovens, e ele é denominado de triplo negativo por quê? Porque esse tipo de tumor não apresenta, ele não responde aos 3 principais biomarcadores mais empregados na classificação de câncer de mama, que é o receptor de estrógeno, o receptor de progesterona e o receptor da proteína HER2. Então, dando sequência ao raciocínio, CA19.9, que é um marcador tumoral, né? Lembrando que esses exames não são solicitados de rotina, mas são opções no arsenal de exames que podem ser solicitados na detecção ou no controle, na manutenção do tratamento dos cuidados das neoplasias. O CA19.9, o exame tem como objetivo identificar a presença dessa proteína, né, no sangue e auxiliar o diagnóstico de alguns tipos de câncer, principalmente o câncer de pâncreas. O CA125 é muito utilizado para verificar o risco da pessoa desenvolver algumas doenças, como câncer de ovário, endometriose ou cisto de ovário, por exemplo. Então, dando sequência ao raciocínio, agora nós vamos abordar o nosso terceiro item dentro dessas discussões de oncologia, de neoplasias, né? Nós vamos discutir de uma forma sucinta as principais doenças oncológicas que ocorrem na infância e na adolescência. Bem, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, em 2012 ocorreram 163 mil novos casos de câncer e 80 mil óbitos entre crianças de 0 a 14 anos. Dados da OMS apontam que a cada ano mais de 150 mil crianças são diagnosticadas com câncer em todas as regiões do mundo. No ano de 2017, foram registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade 2.626 óbitos. Eu só quero aqui fazer um adendo com os senhores, pontuar com os senhores, porque lá no começo nós discutimos basicamente que quando nós fazemos o estadiamento, né, de uma neoplasia, basicamente acontece na prática em 3 momentos: avaliação, classificação e registro. Esses registros são importantes para trazer esses números que estamos discutindo com os senhores aqui agora. Estimou-se, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que cerca de 2.600 casos novos de câncer pediátrico fossem diagnosticados com pico de incidência na faixa de 4 a 5 anos, e um segundo pico entre 16 e 18 anos de idade. O câncer pediátrico, comparativamente com o do adulto, tende a apresentar menores períodos de latência. O que é latência? É a diferença de tempo entre o início de um evento, certo? E o momento em que os seus efeitos tornam-se perceptíveis, né? Então, então, menores períodos de latência, crescer rapidamente, ser geralmente invasivo e responder melhor à quimioterapia. Os tipos de câncer mais comuns na criança e no adolescente são as leucemias, os tumores do sistema nervoso central e os linfomas. Agora eu quero abordar com os senhores um tema interessante, que é a queda de cabelo. Ficou estigmatizada essa queda de cabelo, né? Então, todos os medicamentos conhecidos com ação sobre o câncer, quimioterapia, agem atacando as células de rápido crescimento. Como a célula cancerígena tem a característica de crescer e se multiplicar mais rapidamente que as células normais do corpo, ela é mais afetada pelos medicamentos. Então, ainda dentro desse contexto, só para a gente compreender a queda do cabelo, então o problema é que existem células normais do corpo que também se reproduzem de forma rápida e essas células são igualmente afetadas pelos medicamentos. Logo, alguns efeitos colaterais são esperados durante o tratamento com quimioterapia. E um deles é a queda de cabelos. Como os cabelos estão em constante crescimento, a quimioterapia afeta a sua raiz, levando à queda dos cabelos. Este é um efeito comum de medicamento, como que? Quais os medicamentos?
tá? As antraciclinas, a doxirubicina, a epirubicina, os alquilantes, né, como a ciclofosfamida, e os inibidores da topoisomerase, como o irinotecan. Outros medicamentos como os taxanes, o docetaxel e a paclitaxel afetam a estrutura do fio de cabelo, tornando-os mais quebradiços e também causando sua queda. A radioterapia na região da cabeça é outro tratamento que causa queda de cabelos. Por vezes, quando o tratamento é mais intenso ou a pessoa mais sensível, pode haver queda de pelos também corporais e até mesmo de cílios e de sobrancelhas. Em geral, os cabelos caem de maneira gradual, iniciando a partir do 10º dia após o tratamento com quimioterapia. Em alguns casos, a perda pode ser mais lenta e, por vezes, nem todo o cabelo cai. Após 2 semanas a 1 mês do fim do tratamento, o cabelo volta a crescer normalmente. Eu coloquei aqui para os senhores a foto da doxorubicina, porque as pessoas, quando sabem que vão fazer a quimioterapia com aquele medicamento vermelhinho, eles falam assim, aquela ampola vermelhinha, já fica no coração deles que vai ocorrer a queda do cabelo. A incidência dos tipos de câncer varia de acordo com a fase de desenvolvimento da criança, sendo algumas neoplasias mais frequentes em latentes e pré-escolares, menores de 5 anos, como a leucemia, neuroblastomas, tumor de Wills, tumores testiculares e retinoblastoma, e outras em escolares e adolescentes maiores de 5 anos, como leucemias, tumores do sistema nervoso central, sarcomas de partes moles, tumores de células germinativas, linfomas de Hodgkin e não Hodgkin. As formas mais frequentes de câncer na infância e na adolescência, como dito, são as leucemias, principalmente a LLA, né, leucemia linfóide aguda, sendo também muito recorrentes os tumores de sistema nervoso central. Bem, ainda dentro desse raciocínio, certo? Das principais acometimentos, né, das principais doenças oncológicas na infância e na adolescência, leucemias. A leucemia aguda é o mais comum câncer na infância, representa cerca de 30% do total de casos de câncer em pediatria. O quadro clínico depende do grau de infiltração medular e da extensão da doença extramedular. E geralmente resulta na presença de anemia, plaquetopenia e neutropenia. A dor óssea é frequente, principalmente em membros inferiores, podendo tornar-se intensa e impedir a deambulação. Artralgias e, eventualmente, artrites resultantes de infiltrações articulares podem ser confundidas com doenças reumatológicas. Então, agora, dentro do contexto de tumores do sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal, representa a segunda neoplasia maligna mais frequente em pediatria. São os tumores malignos sólidos mais comuns em crianças. Corresponde a cerca de 20% das neoplasias abaixo de 15 anos de idade. Agora, dentro desse contexto de discutir as neoplasias e outros aspectos que envolvem o câncer, eu quero abordar com os senhores o amparo pré- e pós-cirúrgico oncológico. Bem, a cirurgia é a terapia mais antiga de tratamento do câncer, sendo o primeiro tratamento capaz de alterar o curso da doença e continua sendo uma das mais eficientes e mais utilizadas. Estima-se que 60% de todos os pacientes oncológicos necessitem de um procedimento cirúrgico durante seu tratamento. Atualmente, além do papel curativo, bem estabelecido historicamente, a cirurgia oncológica também aborda as áreas do quê? De diagnóstico, estadiamento, prevenção, reconstrução e cuidados paliativos. Bem, então vamos entender que o estresse gerado pelo procedimento cirúrgico, em conjunto com suas alterações endócrino-metabólicas, podem influenciar no sucesso ou na falha de uma operação. Apesar de avanços na assistência perioperatória, todo o período pré- e pós-cirúrgico, né, que podem contribuir na prevenção e no manejo de efeitos deletérios causados pela cirurgia, na prática, estas respostas ainda podem ser potencialmente prejudiciais. A gravidade dessas alterações está associada ao grau de estresse exposto, podendo este até mesmo favorecer a disseminação e a implantação de metástases em cirurgias oncológicas. Bem, baseada em evoluções
Na área de biologia tumoral, então nós estamos falando agora da cirurgia preventiva, então baseado em evoluções na área da biologia tumoral e genética, hoje a cirurgia oncológica também atua na prevenção de determinados tipos de câncer. Então nós acabamos de discutir que além do tratamento, ela também serve para diagnóstico, estadiamento, prevenção, reconstrução e cuidados paliativos, né? Então, baseado em evoluções na área da biologia tumoral e genética, hoje a cirurgia oncológica também atua na prevenção de determinados tipos de câncer, com base na história pessoal, familiar e no diagnóstico das síndromes genéticas. Apesar de exames de triagem para rastreamento precoce do câncer serem eficientes em grande parte da população, indivíduos com alto risco de desenvolvimento de tumores podem se beneficiar de medidas preventivas mais radicais, como as cirurgias preventivas para redução de risco. Agora, dentro do contexto da cirurgia diagnóstica. O diagnóstico anatomopatológico de tecidos é uma obrigatoriedade prévia ao início do tratamento oncológico para a maioria das neoplasias, com raras exceções. Discutimos aqui no começo o que é que nós pontuamos com os senhores. Nós temos aquele modelo de estadiamento, né, de classificação anatômico, o TNM clínico, e temos o TNM patológico. Então vai vir lá CTNM, PTNM. E no estadiamento, na classificação anatômica, na patológica, eu preciso do quê? De ressecação total ou parcial. Eu preciso do quê? De uma peça cirúrgica, tá? O papel do diagnóstico da cirurgia consiste na remoção parcial ou total de tecido encontrado em lesões ou massas com o objetivo de realizar exames histopatológicos que determinarão se a doença é de origem benigna, não maligna, ou cancerosa, maligna. Além disso, outros testes adicionais poderão ser realizados no tecido removido por intermédio da observação de características celulares e genéticas que subsidiam o diagnóstico definitivo. Dentro do raciocínio agora da cirurgia, mais tratamento primário e cirurgia curativa, eu gostaria de pontuar com os senhores que após o estabelecimento do diagnóstico e estadiamento da doença, a cirurgia com finalidade curativa pode ser indicada para a ressecação total do tumor primário, bem como uma margem de tecidos saudáveis ao redor da massa tumoral. Essa remoção do tumor também pode incluir a retirada de linfonodos, vasos sanguíneos e outros órgãos ou tecidos adjacentes, em grande parte dos casos. As cirurgias de ressecação com margens livres, ausência de doença microscópica nos tecidos adjacentes, tem potencial curativo. Entretanto, alguns pacientes se beneficiam com tratamento adjuvante, com radioterapia ou quimioterapia. Bem, dentro desse mesmo raciocínio que nós estamos falando do tratamento cirúrgico, né? Agora para reconstrução e reabilitação. Na medida em que cirurgias radicais de grande porte são realizadas com finalidade curativa, seus efeitos podem prejudicar potencialmente aspectos de funcionalidade, forma e imagem corporal, afetando diretamente na qualidade de vida dos pacientes com câncer. Neste âmbito, é fundamental que a cirurgia oncológica ofereça tratamentos de reconstrução, reabilitação e reparo de intercorrências decorrentes de procedimentos cirúrgicos. E já encerrando a nossa discussão, inúmeros avanços na área de cirurgia plástica e cirurgias reconstrutivas na oncologia permitem reparos estéticos e funcionais, com a utilização de microcirurgias, retalhos musculares, retalhos livres, enxertos ósseos, transferência de tecidos, próteses e enxertos de pele. Torna-se viável alterar impactos funcionais e a reabilitação final. Eu quero agradecer a você. Até mais.